estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos discutir algumas resoluções de problemas, envolvendo diferentes conteúdos que já foram estudados dos anos anteriores também, ok? Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. E se você tiver uma régua, também vai ser bastante útil para algumas construções que nós vamos fazer. Então, vai um tempinho para vocês se organizarem e pegarem os materiais necessários. Certinho? Se organizaram, pegaram o material de vocês? Então, vamos para a nossa primeira proposta da aula de hoje. Diz o seguinte: as carteiras de uma escola têm o formato de hexágonos regulares, com 40 centímetros de lado. Então, aqui nós temos 7 carteiras que foram organizadas, ok? Cada um desses hexágonos representa uma carteira. E para trabalhar em grupos, a professora pediu que organizassem as carteiras conforme a figura a seguir. Então, a gente já sabe que cada um aqui, cada lado, cada segmento mede 40 centímetros. E aí, você consegue dizer para mim qual é o perímetro dessa figura que formou aqui? Vai um tempinho para você resolver essa. E aí, conseguiu resolver? Então vamos ver as informações que nós temos aqui. Cada lado media 40 centímetros. E você se lembra o que era perímetro? Perímetro é o contorno da figura, né? Então, portanto, eu vou ter que somar todos os lados que fazem parte do contorno. Essas linhas que estão aqui no meio não serão necessárias, porque não é o contorno da minha figura. Então, vamos contar aqui
quantas vezes eu vou precisar do 40 centímetros? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vezes. Então, nosso perímetro vai ser 18 vezes o 40 centímetros. Efetuando essa multiplicação, como que vai ficar? Quando eu multiplico por zero, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Porque ele é o elemento nulo da multiplicação. Então, 0 vezes 8 dá 0 e 0 vezes 1 também vai dar 0. Agora, eu vou multiplicar o 4, que é minha dezena. Então, vou começar multiplicando 4 vezes 8, que resulta em 32. Então, coloco o 2 aqui na ordem das dezenas e coloco o 3 lá em cima do 32. E agora, 4 vezes 1 vai resultar em 4. Mais as 3 que eu coloquei lá em cima vai dar 7. E somando tudo, nós temos 720 centímetros, que é o tamanho do nosso perímetro, ok? Que era a alternativa ali da letra D, ok? Vamos analisar as outras possibilidades que nós tínhamos. O meu lado, ele media 40 centímetros. Faria sentido eu ter um perímetro menor do que 40 centímetros? Não, né? Então, a letra A e a letra B com certeza não poderiam ser, né? E os nossos cálculos mostraram que o resultado, então, é 720, ok? Vamos para a nossa próxima proposta. Vamos lá. Proposta 2. Qual é o valor de cada emoji e o valor da última sentença? Então, preste bastante atenção que aqui tem alguns detalhes que vão influenciar no nosso raciocínio. Por exemplo, eu tenho uma mão direita e uma mão esquerda. Elas vão ter o mesmo valor? Né? Não vão. E aqui também a gente tem algumas composições, ó. Aqui eu tenho o rostinho sorrindo e 3 corações. Assim como aqui eu tenho o mesmo rostinho sorrindo de óculos. E aí, você consegue descobrir qual o valor de cada emoji e qual o valor que vai dar na última sentença? Vai um tempinho para vocês.
aí, conseguiu descobrir o valor de cada emoji? Então vamos ver. O único que a gente sabe o resultado é essa primeira mãozinha aqui, né? Que já falava que o valor dela é 5. Então aqui na linha de baixo, aqui na linha de baixo, a gente já sabe então, essa mãozinha vale 5, aqui novamente é 5. Opa, essa mãozinha está virada para o outro lado, então ela não vai ter o mesmo valor. Somando aqui, 5 mais 5 já dá 10. Para chegar em 14, falta 4, ok? E daí, a mesma mãozinha se repete aqui na próxima linha, a mãozinha que valia 4. Então, aqui eu vou ter que ver essa multiplicação. 4 vezes quanto que vai me resultar em 12? É 3, né? Então, o rostinho ali vale 3. Continuando aqui na próxima. Agora, a gente vai precisar descobrir o valor do óculos. A gente já sabe que essa mão vale 4 e essa outra mãozinha, para o outro lado, vale 5. Então, vou ter que descobrir 4 vezes algum número que, quando eu subtrair 5, vai resultar em 19. Então, vamos ver. Se ao invés de subtrair 5, eu pensar na conta inversa e somar 5. 19 mais 5 vai resultar em 24. E aí? 4 vezes quanto que dá 24? É 4 vezes 6. Então, conferindo aqui para ver se a nossa sentença ficou correta. 4 vezes 6 dá 24. E 24 menos 5 resulta em 19. Então, agora nós já sabemos também o valor do óculos. Na próxima linha, o emoji que nós temos diferente é o coração. Então, vamos descobrir o valor dele. Esta mãozinha, a gente já sabe que vale 5. O óculos, nós já sabemos que vale 6. 5 mais 6 dá 11. 11, para resultar em 20, falta 9. Então, o coração vale 9. Beleza? E agora, a última sentença. A minha primeira parcela aqui são as duas mãozinhas juntas, né? A mãozinha que vale 5 com a mãozinha que vale 4. Como elas estão juntas, vai valer 9. Beleza? E o próximo emoji? Eu tenho o rostinho e 3 corações. Nós já descobrimos que o rostinho vale 3 e que cada coração vale 9. Então, aqui eu vou ter o valor do rostinho mais 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Mais o 3 do rostinho vai me resultar em 30, ok? E o último também é uma composição do rostinho com o óculos. O rostinho a gente já viu que é 3 e o óculos é 6. Os dois juntos vai me resultar em 9. E agora vamos fazer as operações, né? Tínhamos uma adição e uma subtração. Então, aqui, vou somar 9 e vou subtrair 9. Isso não vai dar zero, mas 9 menos 9? Quem que vai sobrar? O 30. Ou, se eu não pensar nisso, eu posso resolver na sequência em que as operações aparecem. Já que são adição e subtração, 9 mais 30 dá 39. Tirando 9, volta no 30. Ok? Certinho? Você também conseguiu encontrar esse resultado? Então, vamos para a nossa próxima proposta. Proposta de número 3. Observe as balanças abaixo. Então, vamos analisar o que nós temos aqui na imagem. Na primeira balança, de um lado, eu tenho um total de 300 gramas. E do outro lado, eu tenho uma figura menor, semelhante a essa, mas menor, que a massa dela é 135 gramas. E mais uma maçã. Como essa balança está em equilíbrio, né, os dois pratos estão na mesma altura, né, a balança não está assim e nem assim, a gente sabe que o total que tem desse lado tem que ser igual ao total que tem do outro lado, ok? E aqui na segunda balança?
eu tenho de novo a maçã. Só que agora ela está junto com o abacaxi. E do outro lado eu vou ter um total de 1 quilograma. Beleza? E agora, será que você consegue descobrir qual é o peso da maçã e qual é o peso do abacaxi? Vai um tempinho aí para você tentar resolver. E aí, você conseguiu descobrir qual é o peso da maçã e qual é o peso do abacaxi? Então vamos ver lá. Olhando somente para a primeira balança, quando a gente não tinha o abacaxi, a gente só tinha a maçã e essas massas que estão aqui, de 135 gramas e 300 gramas. O que nós sabemos? Que o peso da maçã mais 135, que é o que estava no primeiro prato da balança, tem que resultar em 300, pois a balança está em equilíbrio. Então, tem que dar o mesmo valor dos dois lados. Então, se eu pegar o 300 gramas e subtrair esse 135, vai me resultar no peso da maçã, ok? Fazendo lá a subtração. 300 menos 135. Você também chegou nesse resultado, 165 gramas? Lembre-se que aqui, do zero, eu não posso tirar 5. A gente precisa reagrupar as ordens, ok? Então, essas 3 centenas, uma delas eu troco por 10 dezenas. Tendo 10 dezenas, eu troco uma delas por 10 unidades, para daí poder fazer a subtração, ok? Então, agora a gente já sabe ali que o peso da maçã é 165 gramas. Vocês separaram que a palavra peso está entre aspas? Vocês sabem por que disso? No nosso dia a dia, a gente tem o hábito de usar a palavra peso, né? Quando vai ao mercado comprar frutas, verduras, carne. Só que esse conceito a gente usa erroneamente, digamos assim, no nosso dia a dia. O termo correto é gramas, quando a gente mede em gramas, a gente se refere à massa, ok? Peso é uma outra grandeza que vocês vão estudar futuramente, que tem a ver com força da gravidade e tal, tá? O nome correto da grandeza que a gente calculou é massa, embora no dia a dia a gente use a palavra peso, ok? Então, continuando, a gente só descobriu o peso ou a massa da maçã. Falta ainda o abacaxi, né? Então, vamos para a segunda balança. A gente já sabe agora
que a maçã tem 165 gramas. E do outro lado da balança tem 1 quilograma. Então, eu sei que as duas frutas juntas aqui tem que me resultar em 1 quilograma, ok? Então, tá lá, ó, maçã mais abacaxi tem que dar 1 quilograma. Só que aqui a gente tá com duas unidades de medidas diferentes, né? Ora tá em grama, ora tá em quilograma. Então, para a gente fazer o cálculo corretamente, eu vou substituir. No lugar de 1 quilograma, eu vou colocar 1000 gramas, ok? Então, vai ficar ali. A maçã mais o abacaxi tem que dar 1000 gramas. A maçã, a gente já sabe que é 165. Se eu subtrair das 1000 gramas, vai me resultar na massa do abacaxi, ok? Então, fazendo a subtração, lembre-se que aqui também, 0 não tenho como tirar 5, tá? Eu preciso reagrupar as ordens. Esta unidade de milhar eu troco por 10 centenas, uma das centenas eu troco por 10 dezenas e uma das dezenas eu vou trocar por 10 unidades, para daí então poder subtrair, ok? E vai me resultar em 835. Você também encontrou esse resultado aí? Então tá ali, ó. O peso do abacaxi, ou a massa do abacaxi, é 835 gramas. O que faz sentido, né? O abacaxi tem que ser mais pesado do que a maçã, né? Se a gente encontrasse um resultado menor do que o da maçã, com certeza teria algum erro no nosso cálculo. Certinho? Então, vamos agora para a próxima proposta. Proposta de número 4. Na sequência de figuras abaixo, um conjunto de palitos forma quadrados. Observe. Então, lá, na figura 1, eu tenho um quadrado, né? Formado aqui por 4 palitinhos de fósforo. Na figura 2, eu já tenho 3 quadrados. E na figura 3, eu já tenho 5 quadrados. Vamos ver o que vem na sequência. Seguindo a lógica de formação da sequência abaixo, quantos palitos terá a figura 10? E aí, a gente só tem as 3 primeiras figuras. Como que eu vou descobrir a 10ª figura? Quantos palitinhos eu vou precisar para montar ela? Uma sugestão que eu dou para vocês é tentar organizar as informações em um quadro para facilitar a visualização, tá? Então, coloco lá o número da figura, a quantidade de palitos em cada figura. Aqui eu já deixei indicado para vocês, ó. A figura 1 tinha 4 palitos. E aí, será que usando essa organização você consegue descobrir quantos palitos terá na 10ª figura? Vai um tempinho aí para vocês.
aí, você conseguiu descobrir quantos palitos serão necessários para formar a 10ª figura? Vamos ver aqui algumas sugestões que eu trouxe, algumas ideias que talvez você tenha tido aí na sua resolução. A primeira ideia aqui que eu pensei é a gente colocando a quantidade de palitos de acordo com os quadrados, né? A primeira figura tinha 4 palitos, né? Já que era um quadrado com 4 lados, então vai dar 4 palitos. Então, coloquei uma vez ou um quadrado vezes 4 lados, me dá 4 palitos. Na figura 2, eu tinha 3 quadrados, então 3 vezes 4 palitos. Na figura 3, eu tinha 5 quadrados, então seria 5 vezes o 4 palitos, que resulta em 20. E assim por diante, até chegar na figura de número 10, tá? Coloquei aqui uma maneira de representar isso para qualquer número. Eu não estou sempre multiplicando por 4? O que significa esse valor aqui dentro do parênteses? A quantidade de quadrados que eu tenho, né? Então, seria o dobro do número da figura menos 1. Vamos ver se faz sentido. Na primeira figura, tinha 1 quadrado. O dobro de 1 vai dar 2. Menos 1, 1 quadrado. Multiplicando por 4, eu vou ter 4 palitos. Na figura de número 2, se eu pensar aqui, ficaria o dobro de 2, que é 4, menos 1, que é 3, que é a minha quantidade de quadrados. Ok? Daí 3 vezes 4 vai me resultar nos 12 palitos. E assim por diante, tá? Era a única maneira da gente resolver? Não, eu poderia ter observado outra relação entre esses valores. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado assim, sem escrever na forma de multiplicação, figura 1, 4 palitos, figura 2, 12 palitos, figura 3, 20 palitos, eu posso tentar identificar quanto que está aumentando de uma figura para outra. Então, a primeira figura tinha só 4 palitos, a segunda já tinha 12, então aumentou ali 8 palitos. E para a terceira figura? Aumentou mais 8 palitos, né? 12 mais 8 vai me resultar em 20. Então, outra ideia que eu poderia ter utilizado é somar o valor inicial, mais 8, mais 8, mais 8, e aí precisaria identificar quantas parcelas de 8 que eu preciso adicionar. Você pensou desse jeito? Ou ainda, vou apresentar aqui uma terceira opção de raciocínio que eu poderia ter colocado. Se eu organizasse o meu quadro com uma coluna a mais, para eu separar a quantidade de quadrados da quantidade de palitos. Então, olha lá. A figura 1 tinha 1 quadrado formado por 4 palitos. A figura 2 tinha 3 quadrados formados ao todo por 12 palitos. A figura 3 tinha 5 quadrados formado ao todo por 20 palitos. E assim por diante, tá? Aqui é a mesma ideia que eu tinha apresentado anteriormente. Ou ainda, se eu observar só o desenho, olha só o que dá para a gente perceber. Na figura 2, eu tenho 2 quadrados de cada lado. Mas esse quadrado que está na ponta, ele vale nos dois lados, né? Conta tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Aqui na figura 3, eu tenho 3 quadrados de cada lado. Mas o quadrado que está aqui embaixo na ponta, ele vale para os dois lados, né? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, o que eu tenho aqui? Seria o dobro de 3 menos 1, né? Porque esse aqui da ponta se repete. Eu só vou contar. Se repete no sentido de que eu conto ele para os dois lados, para o direito e para o esquerdo. Mas na contagem de palitos, eu utilizo ele uma única vez. Se eu usar essa lógica, a figura de número 10, ela terá que ter 10 quadrados à direita e 10 quadrados à esquerda, que resultaria em 20 quadrados. Porém, o da ponta, ele conta tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, seria 20 quadrados menos 1, que resultaria em 19 quadrados.
ok? Então, se eu sei a quantidade de quadrados que terá na figura, basta eu multiplicar por 4 para saber a quantidade de palitos, né? Cada quadrado tem 4 lados, então multiplicando 19 vezes 4 palitos vai me resultar em 76. Você também encontrou esse resultado, hein? Mesmo que você tenha utilizado um raciocínio diferente do meu? Então, a figura de número 10 terá 76 palitos, ok? Vamos para a nossa próxima proposta. Veja lá o que diz. Proposta 5. Sofia lançou 3 flechas em um alvo e conseguiu fazer 6 pontos. Na segunda rodada, lançou 3 flechas e conseguiu fazer 8 pontos. Então, observe aqui. Quando a gente tem alguma brincadeira assim de acertar o alvo, as regiões elas têm pontuações diferentes, né? Quanto mais central, maior a pontuação. E quanto mais exterior ou mais afastado do centro, a pontuação vai diminuindo. Então, aqui no caso da Sofia, a primeira rodada, ela lançou 3 flechas toda na região mais externa, ó, na região que está mais escura. Na segunda rodada, já teve flechas na região mais escura, mais externa, e teve também uma flecha mais próxima ao centro aqui, já na região de cor mais clara. E na terceira rodada, também teve flechas que acertaram essa região mais clara ali, a região mais central, que é onde vale mais pontos, ok? E aí, será que você consegue descobrir quantos pontos a Sofia fez aqui na terceira rodada? Vai um tempinho aí para você pensar e tentar resolver. E aí, você conseguiu descobrir qual foi a pontuação da Sofia na terceira rodada? Então, vamos analisar por partes. Me acompanhe aqui para ver se você pensou assim também. Quando a gente teve lá a primeira rodada, as 3 flechas que a Sofia lançou alcançaram a mesma região ali, né? A mais externa, que está com a cor mais escura. Como as 3 flechas estão na mesma região, elas têm que ter o mesmo valor, ok? Então, ali, as 3 flechas atingiram a região mais externa do alvo. Portanto, a pontuação é a mesma para as 3 flechas. Como no total dessa rodada ela tinha marcado 6 pontos e aqui eu tenho 3 flechas na mesma região,
Então, basta eu fazer 6 dividido por 3, ok? Então, cada flecha ali marcou 2 pontos, ok? Então, a gente já sabe que cada vez que a flecha atingir a região mais escura, a região mais externa, vai valer 2 pontos. E aí, na segunda rodada, teve as flechas aqui na região mais externa, de cor mais escura, mas também teve uma seta que acertou aqui a região mais central, né? Então, região mais central tem que ter um valor maior. Como na rodada anterior cada flecha marcou 2 pontos, essa aqui vai ter que ter um resultado maior do que 2. Então, ali, o que a gente pode fazer? Por que eu escrevi aqui 2 vezes 2? Porque eu tive 2 flechas na mesma região que valia 2 pontos. Então, essas 2 flechas juntas vão me resultar em 4 pontos. Mas o total de pontos da Sofia foi 8. Então, do total de 8 pontos, menos os 4 pontos dessas 2 flechas mais externas, quanto que vai restar? 4 pontos. Então, agora a gente já sabe também que quando a flecha acerta a região mais central, ali naquela região, cada seta vai valer 4 pontos. E na região mais externa, cada seta vai dar 2 pontos. E com isso, a gente consegue descobrir aqui a terceira rodada. Você reparou que as 3 flechas ficaram ali na região mais central, que é a região que vale mais pontos? Aqui, a gente já sabe, então, que a região mais interna vale 4 pontos para cada flecha. Como foram 3 flechas nessa região, basta eu fazer 3 vezes 4, que vai me resultar em 12 pontos. Né? Foi a maior pontuação da Sofia aí nessas 3 rodadas. Você também encontrou esse resultado aí? 12 pontos para a terceira rodada? Espero que sim. E vamos para a nossa próxima proposta. Veja lá. Proposta 6. A gente tem ali algumas dicas. Diz assim: Alice brinca com quebra-cabeça. Quem sonha em ser astronauta tem 8 anos. Quem brinca de patinete sonha em ser astronauta. A Alice tem 9 anos. E o Mateus sonha em achar um tesouro perdido. E com base nessas dicas, nós temos aqui 4 perguntas a serem respondidas. Será que você consegue descobrir aí quem tem 10 anos? Quem sonha em fazer uma descoberta científica? Quem brinca com a bola? E qual é o sonho de Gabriela? Vai um tempinho aí para você pensar e tentar responder essas perguntas.
Você conseguiu responder essas 4 perguntas aqui? Então vamos ver. Para facilitar aqui para mim, eu vou organizar essas informações numa tabela, na qual eu vou organizar aqui. Na primeira coluna, eu vou colocar o nome das crianças. Na segunda coluna, o brinquedo de cada um. Na terceira coluna, a idade. E na última coluna, o sonho de cada um deles. Tá? Então, vamos ver as dicas que a gente tinha. A primeira frase dizia que Alice brinca com quebra-cabeça. Então, já vou preencher ali a primeira parte do meu quadro. A Alice brinca com quebra-cabeça. Já vou deixar essas 2 informações aqui. A segunda dica. Quem sonha em ser astronauta tem 8 anos. Então, já vou colocar ali na próxima linha. Quem sonha em ser astronauta tem 8 anos, ok? A próxima dica. Quem brinca de patinete sonha em ser astronauta. Opa, astronauta já apareceu aqui. Então, há mais uma informação que a gente vai ter aqui, ó. Quem brinca de patinete sonha em ser astronauta. Então, aqui no brinquedo dessa pessoa, que eu ainda não sei quem é, eu vou colocar o patinete. Próxima dica. Alice tem 9 anos. Opa, mas eu já coloquei o nome da Alice nesse quadro. Já está aqui na primeira linha. Então, aqui onde tem as informações sobre Alice, já vou colocar que ela tem 9 anos. E a última dica que nós temos, o Mateus sonha em achar um tesouro perdido. Então, ainda não apareceu o nome do Mateus aqui. Mas o sonho dele não é ser astronauta, é achar um tesouro perdido. Então, na última linha, eu vou colocar aqui o nome do Mateus e o sonho dele, que é achar um tesouro perdido. Mas e agora? As dicas que eu tinha ainda não completaram esse quadro, ficaram algumas informações em branco. Vamos ver de acordo com as nossas perguntas, se a gente consegue descobrir o que está faltando aí nesse quadro. A primeira pergunta que a gente tinha, quem tem 10 anos? Aqui no quadro não apareceu, né? Mas a gente sabe a idade da Alice, sabe que tem uma pessoa com 8 anos, então a terceira pessoa, que está aqui o Mateus, tem que ter 10 anos, ok? Então a primeira pergunta a gente já sabe. Quem tem 10 anos é o Mateus. A próxima pergunta era quem brinca com bola? Bola também não apareceu aqui, ó. Só apareceu quebra-cabeça e patinete. Mas o Mateus não apareceu nenhum brinquedo. Então aqui eu já sei que quem brinca de bola é o Mateus, que é a informação que ficou faltando. Beleza? Vamos ver a terceira pergunta. Era quem sonha em fazer uma descoberta científica? Tá faltando colocar o sonho de quem nesse quadro aqui? O sonho da Alice, né? Então tá aqui, o sonho da Alice é fazer uma descoberta científica. Ok? Então, respondida a terceira pergunta. E a última pergunta era, qual é o sonho de Gabriela? Nem apareceu o nome de Gabriela nas dicas. Mas aqui é o único nome que está faltando, né? Então, só pode ser a Gabriela. Beleza? E a pergunta era, qual é o sonho de Gabriela? É ser astronauta. E aí, você conseguiu chegar nesses resultados também? Espero que sim. Então, até a nossa próxima aula.